Respira. Boa tarde, minha gente. Queria dizer pra vocês que hoje a live vai ser... Eu vou tentar ser bem direta, bem rápida, né? No máximo me estender assim até 30 minutos, tá bom? Eu vou tentar, eu prometo. Mas como vocês sabem, na live de hoje a gente vai conversar sobre as 5 linguagens do amor, né? Eu já dei uma prévia mais ou menos sobre o conteúdo aí no meu Instagram. Já falei um pouquinho sobre isso nos meus stories, no meu feed, né? Então acho que vocês já estão mais ou menos por dentro, já devem ter ouvido falar. Não é uma coisa tão popular, tão divulgada, mas também não é uma coisa tão misteriosa, né? Tão resguardada assim, né? Eu tô com um bebezinho aqui, meu povo. Qualquer coisa, se ele começar a chorar, a gritar, que ele agora aprendeu a gritar, então pode ser que ele dê um grito aí do nada. É normal, tá bom? É só o meu filho. Mas enfim, vamos dar continuidade então ao nosso momento, tá? O que eu pretendo fazer com essa live hoje pra vocês, né? Eu pretendo introduzir vocês no assunto de uma forma um pouco mais sólida, né? Acerca das 5 linguagens, conhecê-las, descobrir as suas e como lidar com as diferenças entre as linguagens dentro do relacionamento de vocês, tá? Vocês podem ficar mandando perguntas, tá? Que eu vou tentar encerrar a live aqui com mais ou menos uns 20, 30 minutos, né? De falatório meu. E depois eu vou poder tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir tirar todas, mas eu espero que sim. Então, podemos começar, né? Sejam todos bem-vindos a esse momento. Espero que vocês possam gostar. Ele já tá dando as caras aí nos gritos, né? Mas enfim, vamos começar. Tenho aqui uma colinha que é justamente pra me ajudar a não me perder, porque quem me conhece sabe que eu falo demais. E aí eu não posso falar demais, tenho que ser bem sucinta. Mas enfim, começando, né? A teoria das 5 linguagens do amor foi desenvolvida pelo Gary Chapman, que ele é um pastor presbiteriano nos Estados Unidos e que ele trabalha muito, durante muitos anos, atendendo casais, né? E como a queixa principal dos casais era não quero me divorciar, né? Mas tá muito difícil, então ele acabou pesquisando durante... Ele tem lá na bibliografia dele um número exato de quantidade de atendimentos que ele fez, de pessoas que ele chegou a conhecer e a auxiliar, mas pela vasta experiência dele, né, e pela decisão da maioria dos casais de não quererem se divorciar, então ele acabou percebendo que existia ali uma forma diferente de cada casal se comunicar, de cada pessoa se comunicar em relação ao outro, para demonstrar o seu afeto, para demonstrar o seu amor, certo? Então a primeira coisa que vocês têm que saber é de onde vem essa história dessas 5 linguagens do amor, certo? Há um ponto muito importante que a gente tem que entender aqui, né? Quando a gente fala de amor, a gente não tá falando de paixão, a gente não tá falando de... sabe aquela coisa purpurina? O sentimentalismo em si, né? Quando a gente fala aqui de amor, isso o autor trata, né? E ele traz esse conceito também. Quando eu falo de amor, falo no sentido de decisão, falo no sentido de sacrifício, falo no sentido de oferta e no sentido de buscar fazer com que o outro seja feliz. Não aquele amor no sentido de me fazer feliz, de me preencher. É sempre esse olhar de saída, certo? De sair de mim para o outro. Por que é importante eu bater nessa tecla? E talvez eu repita isso algumas vezes ao longo da minha fala. Porque quando a gente... como é que eu posso dizer? Eu vou tentar ser um pouco mais leve em relação a isso, tá? Mas esse sentimento de saída de si para o outro, ele vai ser todo o cerne do que foi criado na linguagem, né? Essa grande teoria das 5 linguagens do amor. A partir do momento, né, em que eu entendo que existe um outro e que eu me decido por fazê-lo feliz, né, a minha intenção de descobrir a linguagem de amor do outro é poder fazer e proporcionar para que ele se sinta amado, para que ele se sinta admirado, para que ele se sinta feliz e completo, né? Para que eu possa incentivá-lo a crescer, não só na vida do nosso relacionamento, mas na vida dele como um todo. Se eu não compreendo isso e eu uso isso simplesmente para fazer aquilo que eu quero para mim, por exemplo, eu sei que o outro tem como linguagem do amor atos de serviço. Então eu vou aqui dar uma manipulada, eu vou servir bem muito aqui ele, eu vou mexer bem muito nisso aqui, porque eu sei que ele de alguma forma vai me retribuir. Porque à medida em que a gente recebe gentilezas, a gente fica mais suscetível à retribuição, né? Mas se eu me utilizo desse tipo de teoria para simplesmente me sair como como é que eu posso dizer? Com um olhar mais egoísta, né, voltado para minha vontade e descaracterizando desse sentido do amor, então ele vai perder o seu sentido, né? De fato, o relacionamento tá precisando de muito mais do que simplesmente conhecer as 5 linguagens do amor, né? Marcar aí uma terapia, né? Marcar aí, enfim, uma oração de casal, vocês vão precisar de ajuda.
Mas o sentido do amor, que eu quero deixar bem claro quando fala de 5 linguagens do amor, é nesse sentido, certo? De sair de si e de encontrar o outro, para proporcionar o melhor para o outro, a felicidade do outro, né? O bem-estar do outro. Deu para entender? Eu espero que sim. Tô tentando falar bem rápido, porque daria pra gente fazer uma live só sobre isso, né? Inclusive é um assunto que eu poderia falar horas sobre. Quem sabe ficar aí uma temática para outro momento, né? Como eu falei em alguns stories, quando eu falei... Só recapitulando, gente, eu tento ser pedagógica, tá? Mas só recapitulando. 5 linguagens do amor. Amor já deu pra vocês entenderem o que é, né? Linguagens é no sentido de comunicação, no sentido de quase que idiomático, né? Naquele sentido de que eu comunico ao outro aquilo que existe em mim. Então, quando se fala de 5 linguagens, é no sentido de que elas funcionam como se fosse uma espécie de idioma mesmo, né? Então, por exemplo, nos stories eu até comentei sobre isso, né? Eu, Nara, sou brasileira, tenho como língua materna o português. Então, essa é a língua que eu aprendi a me comunicar melhor. Eu entendo bem os seus sentidos, as suas conotações, as suas metáforas, né? As linguagens que estão subentendidas mediante uma frase mais literal, né? Eu entendo as figuras de linguagem. Então, é a partir dessa língua materna do português que eu consigo comunicar melhor os meus sentimentos. É a partir dela que eu consigo compreender o que o outro me traz também, né? Então, eu, Nara, não sei falar chinês. Se chegar uma pessoa falando mandarim pra mim, eu não vou conseguir compreender o que essa pessoa tá falando, né? Talvez eu consiga aprender alguns sinais mediante os gestos dela, o olhar dela, o contexto em que a gente está inserido. Mas pela sua linguagem em si, pela sua língua, eu não vou conseguir compreender, né? E aí, o que acontece? Mas... embora eu não tenha o chinês, né, o mandarim. Gente, eu não sei qual é o idioma oficial da China. Creio que seja o mandarim, mas se eu tiver, vocês me corrijam aí, tá? Se a questão é essa, mas assim, eu posso aprender a falar mandarim, né? Eu posso aprender a escrever o mandarim. Isso é verdade, eu posso. E eu posso exercitar. Então, as 5 linguagens, embora a gente, cada um, tenha uma como sendo a sua primeira, né, a sua primeira linguagem, a gente vai chamar assim, tá? Existem as 5 linguagens, mas uma delas vai sobressair em relação às outras para cada pessoa, tá? E eu vou explicar direitinho como é que isso vai funcionar à medida que eu for explicando sobre ela, certo? Então, das 5 linguagens, uma sempre acaba sobressaindo. Então, eu, Nara, por exemplo, eu moro no Brasil, falo português, eu posso aprender vários idiomas, mas sempre eu vou trazer o português como essa língua materna. Eu tô generalizando, tá? Porque, por exemplo, eu, Nara, tenho, sei lá, 5 anos de idade, nasci no Brasil, aprendi português, me mudei para os Estados Unidos e a partir daí, até os meus 38 anos, eu aprendi o inglês e só falava inglês. Então, embora o português ele tenha sido a minha primeira língua durante um tempo da minha vida, a partir do momento em que essa língua foi morrendo para mim, eu não pude exercitá-la, ela não foi sendo usada como língua de comunicação para mim, então ela deixou de ser a minha língua primeira e passou a ser outra. Essa analogia eu estou trazendo para vocês, para que vocês entendam que a linguagem ela pode mudar. Sim, apesar de ser bastante raro, apesar de ser bastante difícil, mas ela pode mudar. Assim como a questão do idioma. Eu espero ter ficado claro isso para vocês, tá? Mas isso também é importante de vocês entenderem. Porque isso vai fazer com que a gente compreenda que à medida em que eu exercito determinada linguagem, eu me torno um pouco mais... ela se torna um pouco mais familiar para mim, né? Então, embora eu tenha o meu marido, por exemplo, ele tem uma linguagem de amor diferente da minha, à medida que eu exercito colocar em prática, né, ações que desemboquem na linguagem de amor dele, né, isso vai se tornando para mim uma coisa um pouco mais fácil, né, um pouco mais prática, um pouco menos dolorosa, menos sofrida, né, um pouco menos mecânica e mais normal, né, mais fluida ao longo do nosso relacionamento, ao longo dos nossos dias, da nossa rotina, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Outra coisa, deu pra entender que cada pessoa tem a sua linguagem de amor, né? Cada pessoa tem a sua linguagem de amor. E agora nós vamos entrar nessa parte mais específica, né? Quais são essas linguagens de amor, né, Nara? Então, nós temos, como eu falei pra vocês, nós temos 5 linguagens de amor. E, no geral, eu fiz até um gráficozinho, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Gente, eu vou tentar mudar aqui a câmera. Só Deus sabe onde é que muda a câmera. Deixa eu ajudar os meus aonde é que muda a câmera? Ah, sei, pronto, aqui. Eu quero que vocês imaginem que isso aqui representa uma pessoa, tá? As 5 linguagens de amor de uma pessoa. Aqui é o exemplo de uma pessoa, certo? Percebam que aqui essa pessoa tem como maior parte da sua forma de apreensão de amor as palavras, né? Palavras de afirmação. Enquanto que, por exemplo, ela tem uma parte menor que é de tempo, que é o tempo de qualidade.
o tempo de qualidade é um pouco menor do que o das palavras... Um pouco não, né? Bastante menor do que das palavras de afirmação. E assim, as demais, né? Nós temos esse verde mais escurinho que representa o presente, né? De ser presenteado, de dar presente. E o azul, a parte do toque, né? A parte do toque físico. E o roxinho de atos de serviço, certo? Então, uma pessoa, ela vai conseguir ter todas, sim, ela vai manifestar todas as linguagens de amor. Tudo isso representa amor. A gente vai falar de uma forma mais suave sobre isso também dentro das outras, quando eu for citar exatamente cada uma delas. Mas sempre uma vai ser um pouquinho maior. E as outras vão se distribuindo, certo? Então, pode ser que tenha uma que seja quase que irrelevante, tá? Outras não, né? Às vezes elas são muito bem divididas. Eu vou até dar o exemplo de mim mesma pra vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre o meu caso. Daquilo que eu aprendo de mim também, quando eu for ensinar vocês, é como vocês podem descobrir a linguagem de amor de vocês. Então, como vocês já perceberam mais ou menos como é que se dá essa divisão, gente, aquilo é só um exemplo, tá? É bem didático mesmo. Não ingessem isso na cabeça de vocês. Mas, dando continuidade, vamos lá. As 5 linguagens do amor. Quais são, então, as 5 linguagens do amor? Já citei por cima aí pra vocês conhecerem. Mas a primeira linguagem do amor que eu vou falar é sobre a linguagem das palavras de afirmação. O que seriam essa linguagem das palavras de afirmação? A linguagem das palavras de afirmação, assim, elas são meio que autoexplicativas, né? São dadas através de palavras de afirmação. Mas essas palavras podem ser palavras ditas, palavras escritas, palavras compostas, né, declamadas, palavras tocadas, cantadas, palavras de diversas formas como a palavra pode se manifestar. E dentre essas palavras, o que a gente precisa entender sobre a pessoa que tem essa como a sua primeira linguagem, né, ou que está com uma pessoa, no relacionamento com uma pessoa cuja essa é a primeira linguagem, é que essa pessoa precisa ouvir ou ler de você ou entrar em contato com a expressão verbal do seu sentimento por ela, né? Não necessariamente você vai passar o dia todo dizendo, eu te amo. Fulano, sabia que eu te amo? Olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, gente, o eu te amo não é a única forma de você dizer que ama a pessoa, sabe? E é engraçado porque conhecer as 5 linguagens, ela dá exatamente essa compreensão, né, de que não apenas existe uma forma de se sentir amada, existem várias, né, mas cada pessoa vai ter aquela que se manifesta de uma forma um pouco mais intensa. Então não é que necessariamente você vai passar o dia dizendo eu te amo pra essa pessoa, né, mas eu gosto muito de citar um exemplo que o autor coloca no livro dele, né, o nome do livro é As 5 Linguagens do Amor, que criativo, né, mas vocês encontram em PDF na internet, tá, gente, podem comprar também, ele é baratinho, é R$20, enfim, nessa faixa de preço. E um exemplo que ele coloca no livro é o caso que eu até falei também um pouco sobre isso nos stories, né? No caso de uma mulher que ela era bem semelhante, eu acho. No caso de uma mulher que ela reclama bastante do marido, né? Reclama muito, reclama demais porque ele não faz as coisas, quando ele faz não é do jeito que é pra ser, ou ele deixa de fazer aquilo que ele tinha prometido que ia fazer e tudo mais, ele não coloca aquilo em prática e ela tem como palavra, tem como linguagem do amor, atos de serviço. Então, aquilo que ele faz por ela faz com que ela se sinta amada. Aquilo que ele deixa de fazer por ela faz com que ela se sinta esquecida, né? Faz com que ela se sinta insegura em relação ao sentimento que ele traz para ela. Quando ela passa a reclamar, ela está verbalizando o quanto ela se sente esquecida, o quanto, mas ela não diz assim, eu estou me sentindo esquecida, você não me escuta. Ela está dizendo assim, na verdade, as frases que acabam saindo da cabeça dela, né, da voz dela, você é incapaz de fazer isso, você não faz tal coisa, você é um esquecido, você é um preguiçoso, né? A interpretação é diferente. E para o marido, que tem como linguagem do amor nesse exemplo, palavras de afirmação, que são pelas palavras, pela verbalização que ele vai se sentir amado, à medida em que ele escuta pela verbalização palavras que ao invés de colocá-lo para cima, de se sentir amado, se sentir admirado, vai colocando ele cada vez mais para baixo, a tendência é que cada vez mais esse homem, né, esse marido, se distancie da sua esposa. E cada vez mais ele evite colocar em prática aquelas coisas, porque são apenas reclamações soltas. Perdeu o sentido de fato, buscar ajudá-la a colocar em prática. Se tornou, de fato, reclamações, né? Reclamações que não trazem como intuito inicial fazer com que exista essa mudança, esse sair de si para colocar em prática aquilo que foi combinado. Então, se uma pessoa tem como linguagem do amor palavras de afirmação, ela sempre vai se sentir mais admirada
quando a pessoa que está se relacionando com ela deixa claro para ela o quanto ela é especial, o quanto ela é talentosa, né? Dá palavras de encorajamento para ela, palavras de força, palavras de bondade. Então eu coloquei até alguns exemplos aqui de frases para que vocês possam compreender que modelos de frases podem ajudar e podem mexer com essa pessoa que tem como primeira linguagem a linguagem das palavras de afirmação. Por exemplo, você ficou tão elegante com esse terno. Aqui o que a pessoa está esboçando é um elogio à aparência física, né? É um tipo de palavra de afirmação que você pode dizer. Outro, ninguém faz essas batatas melhor do que você, né? Você está elogiando o serviço que aquela pessoa fez, o talento que ela tem para aquela culinária, né? Enfim, é uma forma de você estar esboçando isso verbalmente. Outra, querida, muito obrigada por ter lavado a louça para mim hoje. Você olha para aquela pessoa de forma atenta, reconhece uma coisa que ela fez e você a elogia, né? Você verbaliza aquilo para ela. Isso é importante. E por último, o último exemplo que eu coloquei aqui é: muito obrigada por aceitar pagar mais um dia da faxineira essa semana. Quero que saiba que estou realmente grata. Através da própria gratidão, o sentimento de gratidão, quando verbalizado, faz com que a pessoa compreenda também que ela está no caminho certo, né? Faz com que ela se sinta segura, faz com que ela se sinta amada, né? Por aqueles que estão esboçando essas frases, né? Que no caso aqui eu dei alguns exemplos entre esposo e esposa, né? Deu pra vocês entenderem como é que funciona a palavra de afirmação? Espero que sim. E aí eu vou para algumas dicas, né? Pessoas que têm... Vocês vão anotando, ou vocês vão tentando decorar isso aí, ou vocês assistem de novo esse vídeo que eu vou tentar deixar salvo no feed, tá? Nara, eu ainda não sei qual é a minha linguagem do amor. Certo, no final a gente vai conversar sobre isso. Mas por enquanto, né? Dica para quem já sabe que essa é a sua linguagem do amor, ou quando for descobrir, né? Ou dica para quem tem, né, está no relacionamento cuja pessoa tem essa linguagem do amor de palavras de afirmação, né? Coloca numa lista, sabe? Coloca num papel tudo aquilo que você acha que essa pessoa faz de bom, ou que poderia fazer de bom, um talento que ela ainda não desenvolveu, mas que você vê o potencial. Coloca numa lista todas essas coisas que você acha que é importante dessa pessoa e vai soltando de vez em quando. Não joga tudo de uma vez, né? Senão vai ficar um pouco esquisito. Mas ao longo do seu dia ou numa situação oportuna, lembra daquilo que você escreveu e vai colocando para essa pessoa, sabe? Eita, que o Matias tá aqui, ó. Muitas palavras de afirmação do Matias. Então essa é a dica para quem está se relacionando com uma pessoa que tem palavras de afirmação como primeira linguagem, tá? Uma dica maravilhosa. Qualidade de tempo. Segunda linguagem do amor, certo? Que é a qualidade de tempo, no caso, juntinhos. Essa linguagem do amor, ela é pautada na questão da dedicação do tempo, na atenção que eu tenho pelo outro, pelo olhar, né? Então não é só a presença física em si, mas é a presença com qualidade. É de você estar próximo ao outro, atento a ele, a necessidade dele, né? Às vezes esse próximo não é nem a questão física, mas como vocês estão numa sintonia, numa atenção com o outro grande, essa qualidade existe, né? Esse tempo não é um tempo em vão, né? Mas é um tempo que está ali bem presente. O que mais? Eu citei alguns exemplos do que poderia ser compreendido como um tempo de qualidade, né? Que seria, por exemplo, olhar para o outro numa conversa. Hoje em dia o celular às vezes aparece bem no meio da conversa, né? Dos dois, na maioria das vezes, né? Ou uma TV ligada e a gente acaba não dando a devida atenção ao outro enquanto ele está conversando o assunto, porque às vezes assim, a gente não sabe muitas vezes aquilo que o outro está dizendo pra gente, qual o nível de importância muitas vezes para ele. Existem determinados assuntos, por exemplo, que para o meu marido é muito importante, mas eu não tenho essa noção. E eu tô tão presa ali, focada na atividade que eu tô fazendo, sei lá, estudando, lendo, lavando uma louça, cuidando do Matias, eu não dou muitas vezes a devida atenção para uma coisa que ele quer me contar, que para ele é muito importante. E para mim, na hora, às vezes, assim, sabe, fazendo as atividades, não soa tão importante assim. Então, às vezes, a gente parar um pouco e olhar pro outro numa conversa mais atenta, né, faz toda a diferença na forma como aquela pessoa vai se sentir ao longo do seu dia. Então, esse é um ponto muito importante, né? A questão do olhar, a questão de estar atento. Outro exemplo, né? Sair para passear numa praça, né? Dar uma volta dentro do próprio carro, né? Às vezes, a gente está se aproximando aqui em Sobral nessas épocas de chuva, fica um pouco mais difícil andar a pé, às vezes, né? Do nada começa a brotar uma chuva, graças a Deus. Não estou reclamando de Jesus.
mas às vezes dá uma inviabilizada, né? Então, sei lá, entra no carro, dá uma volta de carro, meu Deus, a gasolina. É isso, gente. A gente precisa abrir mão de algumas coisas. Às vezes é necessário, né? Gastar aí um litro de gasolina, né? Pagar seus R$18 o litro. Quase. Já, meu Deus, Deus o livre. Já pensou? Mas assim, estar com o outro, né? Não necessariamente precisa ser de uma única forma, né? Mas de diversas formas. Inclusive na própria distância, como eu falei. É mais difícil? É mais difícil. Mas é possível, né? É possível manter um tempo de qualidade mesmo na distância. E outro exemplo, por exemplo, ir jantar, comer no restaurante, né? Sair para algum lugar, ou ter uma noite diferente dentro da própria casa, né? O fato é que, havendo esse olhar, havendo essa atenção, esse tempo de qualidade ele acontece, né? Então isso é muito importante para quem tem essa linguagem do amor, como primeira linguagem do amor. É muito comum, muito comum um tipo de reclamação partindo das pessoas que têm essa primeira linguagem do amor, reclamar do outro que não tem essa linguagem do amor, uma espécie de sobre outras atividades dele que roubam ele dela, né? Então, por exemplo, o trabalho, né? Vamos supor que ele trabalha manhã, tarde e noite, né? Ou ele trabalha manhã e tarde num trabalho fixo e à noite ele faz sei lá, ele estuda, ele faz uma faculdade, ele tá fazendo um curso, né? Ou tem final de semana e tudo mais, fica tudo muito corrido e você sente essa necessidade de estar com aquela pessoa, então ao mesmo tempo você carrega consigo um sentimento de que aquele emprego tá roubando ele de mim, ou aquele curso tá roubando ele de mim, ou às vezes atividades da igreja tá roubando ele de mim, atividades pastorais, né? E isso precisa ser conversado a ponto de que você consiga expressar o que você sente. O problema é que, quando as pessoas elas não têm conhecimento, por exemplo, das 5 linguagens do amor, elas já colocam isso como uma verdade universal. Esse curso que você está fazendo está roubando você de mim, esse é o problema. Quando você passa a ter consciência que, na verdade, o que você precisa é de tempo, né, com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu noivo, enfim, é isso que você vai poder comunicar. Você não vai poder comunicar necessariamente colocando ele contra determinada atividade, mas você vai conseguir comunicar de que é necessário que exista um tempo para vocês. E tem um exemplo muito comum disso, quando, por exemplo, eu vou citar o exemplo que está lá no livro, né? E que é muito comum. Eu já ouvi bastante, inclusive, dentro da clínica, quando eu estava fazendo os meus atendimentos, que eu ainda não retornei, tá? Mas em breve. E era comum, por exemplo, a mulher reclamar que o marido trabalhava demais. Ele era bom porque ele provia tudo que era necessário para o lar, já que ela era dona de casa. Mas, em compensação, ele nunca estava lá para usufruir do trabalho dele, né? Percebam que aí a palavra de amor, né, a linguagem do amor do esposo nesse exemplo era atos de serviço. Ele servia a esposa, servia os filhos, trabalhava, provia o melhor por lá, dinheiro, qualidade de vida, mas o da mulher era tempo de qualidade. E aí onde é que estava o tempo de qualidade? Se ele estava sempre servindo, né? Ele não estava lá próximo, né? Então precisa haver uma harmonia, né? Os dois precisam saber equilibrar entre as suas linguagens do amor para poder a relação fluir de uma forma um pouco mais tranquila, né? Um mais de encontro ao outro, né? Para que existam menos conflitos, para que ambos se sintam seguros em estar ao lado do outro dentro dessas condições nas quais eles estão inseridos, né? Então, as pessoas que têm como linguagem de amor qualidade de tempo, saibam que você já deve ter passado pela cabeça de vocês essa questão de roubar o tempo, né? Que mais? Dicas, que eu ainda não falei as dicas, né? Se você acha que seu cônjuge tem essa linguagem de amor como primeira linguagem de amor, ou se você quiser testar se essa é a primeira linguagem de amor dele, né? Depois eu vou explicar como é que a gente pode descobrir a do outro também. Algumas dicas vão: olhar nos olhos durante o diálogo, né? Ter momentos de total atenção para essa pessoa, escutar não as palavras, apenas as palavras que ele está dizendo, mas escutar o sentimento que ele está querendo carregar dentro daquelas palavras, sabe? Então, por exemplo, vamos tentar fazer aqui uma tradução do exemplo que eu dei, né? Mas você está estudando demais, isso é muito errado, como é que de manhã e de tarde você trabalha e todo dia à noite você ainda estuda? Traduzindo, como é que você não fica dentro de casa, como é que você não fica próximo a mim, eu sinto saudade de você, entende? O que está por trás desse falatório inteiro, da pessoa reclamar, não é simplesmente o estudo, o problema não é o estudo, né? Mas é a falta de tempo que você, devido aos seus estudos, ao seu trabalho, à sua rotina, dificulta de proporcionar para ela, né?
Observar a linguagem corporal da pessoa, que ela também vai falar um pouco mais, e recusar interrupções, né? Então, evitar interromper a pessoa durante o momento em que ela está falando se faz importante. Eu ia dizer uma coisa, mas agora eu me esqueci sobre o tempo de qualidade. Eu vou dar continuidade aí, se eu me lembrar, eu vou colocar ela aqui no meio, tá? Terceira linguagem, receber presentes. Meu Deus, nós ainda estamos na terceira linguagem. Já foi 26 minutos de live. Deus abençoe. Eu tô tentando voar, meu povo. Ai, meu Deus. Mas a linguagem de receber presentes, ela é bem óbvia, né? É de receber presentes. Uau! Né? Uma pessoa que tem essa como a sua primeira linguagem, ela gosta de receber mimos, né? Da pessoa no qual ela está se relacionando. Seu marido, sua esposa, noivo, enfim. Nara quer dizer que toda semana eu vou ter que comprar pra ela um sapato da Carmen Stephens, uma blusa da Coach. Não, meu amor, não é isso. Você não entendeu. Dar presente não quer dizer que você vai ter que despender de todo o dinheiro do seu salário para pagar isso pra ela, né? Na verdade, o presente em si, ele pode ser destrinchado em inúmeras coisas, em inúmeras possibilidades, né? Então, vai desde um bilhete que você entrega, até, por exemplo, aquele dia na semana que você se atrasou um pouco para chegar em casa, e aí você quer fazer um agrado, passa lá numa padaria, compra o chocolate que ela gosta e leva para ela. Ou é naquele dia do aniversário dele que você sabe que ele adora fazer comemorações, então você compra um bolo bem bacana que você viu na internet, você acha que é legal de comemorar o aniversário dele, né? Ou é no dia da mulher, por exemplo, que passou agora, né? Comprar uma flor e entregar para ela, né? Sei lá, viu alguma coisa que fez você lembrar, né? E de alguma forma, sei lá, você compõe música, então você compõe uma música para ela, né? Você escreve um poema, né? Não, eu quero que vocês entendam que não é no sentido presente de ir na loja, comprar, embalar o presente e entregar. Não é esse sentido, né? Uma pessoa que tem essa como a sua principal linguagem do amor, ela não gosta do presente em si, mas ela gosta de saber que você lembrou dela, que você sabia que aquilo seria algo que lhe agradaria. Então, por você lembrar, por você ter essa atenção e por você se desprender, inclusive, do seu financeiro ou do seu tempo, ou das duas coisas, para fazer algo por ela, é algo louvável. Então, isso faz com que ela se sinta segura. Então, a pessoa que tem essa como sua primeira linguagem do amor é nesse sentido, tá? Não é no sentido de sair comprando sacolas e sacolas de presentes para você entregar para ela, não. Oh, meu Deus, o Matias entrando aqui na live. Ai, Jesus. Então, como eu disse, né? Presentes, eles podem ser comprados, eles podem ser achados ou eles podem ser elaborados. Não tem a ver com a questão financeira, tá? Existem presentes de todos os tamanhos, formatos, cores, valores, enfim. Alguns são caros e outros são baratos, né? Para aquela pessoa cuja primeira linguagem do amor é receber presentes, o preço pouco contará, como eu falei para vocês. E algumas dicas. Por onde começar? Né? Uma dica muito importante para quem acha que tem o seu cônjuge, né, aí com a primeira linguagem dele sendo receber presentes. Você vai fazer uma lista de coisas que você nota daquela pessoa, coisas que você poderia dar para ela, né? Pode ser coisas que ela sempre falou, sempre comentou sobre, ou pode ser coisas que você nota nela, né? Então, sei lá, isso é muito fácil para quem é casado, porque você tá lá convivendo com a pessoa o dia inteiro, você consegue prestar atenção, né? Então, sei lá, vamos supor, a mulher reclamou que as meias dela estão todas furadas. Ela só chegou e reclamou, tipo assim, ai meu Deus, como é que eu vou pra academia com essa minha meia toda furada? Fica marcando meu pé e tal, não sei o que. Ela só comentou, colocou o sapato e ok, vida que segue. E aí você lembrou, né, ai, olha, ela tá reclamando da meia dela da academia. E aí quando você for na rua, sair do seu trabalho, ou você viu ali uma promoção na Amazon, 3 por 10 reais. Mentira, hoje em dia não tem mais isso, infelizmente. Mas aí você vê lá aquela meia que ela, né, olha, vai suprir uma necessidade dela. Eu prestei atenção naquilo que ela disse. Aí você chega em casa, olha, meu amor, comprei meia pra você. Eu vi que a sua meia tava furada, você tinha falado que não tava gostando, tava machucando seu pé, pois pronto, tá aqui. Né, tá aqui a sua meia. Ou num dia, necessariamente sem alguma data específica, como essa questão da meia, você chegar e deixar um bilhete para ela dentro da necessaire dela, né? Para quando ela chegar no trabalho. Ou você colocar na maleta do trabalho do seu esposo algum recado dizendo o quanto ele é especial para você durante aquele dia, tal, enfim. É uma forma de você expressar através de algo, através de alguma coisa, algum elemento físico aqui envolvido, nesse caso, nos exemplos que eu dei, né? Expressando aquele seu amor, certo? Não espere a ocasião especial. Tá? Já pensou?
Se a sua linguagem do amor é palavra de afirmação e você só recebe palavra de afirmação no seu aniversário, no aniversário de casamento e no Natal. Gente, só 3 vezes por ano que alguém vai lhe elogiar, né? Que a pessoa que tá com você vai lhe elogiar, vai lhe dar palavras encorajadoras pra você colocar seus sonhos pra frente. Não, da mesma forma quem tem palavra com... Se você está se relacionando com uma pessoa que tem como primeira linguagem do amor receber presentes, você precisa, né, desprender-se de datas de comemorações especiais, tá? Isso precisa ser algo muito mais cotidiano, para que essa pessoa se sinta segura ao seu lado, né? Uma dica muito importante. Se você está com uma pessoa que é muito crítica em relação a presente, provavelmente essa não é a primeira linguagem do amor dela, tá? Então, por exemplo, essa pessoa ganha um presente e ela fica... Ah, obrigada, tá? Não sei, não gostei não sei o que, ai, não era o que eu queria e tudo mais. Provavelmente, pode ser que seja, pode, mas muito provavelmente, essa não é a primeira linguagem do amor dela, tá? Dica aí. 4ª linguagem do amor, formas ou atos de serviço. Isso é muito legal, tá? Eu vou citar aqui uma fala do livro, tá? Eu sempre me senti amado por ela. Clarice é a melhor dona de casa do mundo. Cozinha como ninguém. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças e eu sei que ela me ama. Essa é uma fala de uma pessoa que o próprio Gary atendeu e que a pessoa, olha que interessante, ela expressa o quanto ela é amada, reconhecendo todo o desprendimento que a esposa dele tem por servir dentro do lar, com os filhos, enfim, de acordo com essa fala, né? Então, essa pessoa se sente amada através desse serviço. Então, preparar uma boa refeição, pôr a mesa, né, para ficar de uma forma mais arrumada, ou passar um aspirador, arrumar uma cômoda, né, tirar inseto, limpar um espelho, colocar o lixo para fora, trocar a fralda do bebê, colocar o bebê para dormir. Então, quando você faz isso pela pessoa na qual você está se relacionando, ela se sente amada, ela se sente cuidada, porque ela está vendo que você está poupando ela de um serviço. Lembra daquilo que eu falei no começo, que o amor é sempre um movimento de saída de si, de encontro ao outro, né? Para fazer o outro, ele se torna o centro, não você, né? Então, você vai prestar atenção naquilo que deixa o outro feliz, naquilo que faz com que o outro se sinta bem, né? E por fazer com que o outro se sinta bem, por ver o outro feliz, é que vem aí a sua felicidade, né? Então, esse é o sentido de amor no qual a gente está trabalhando aqui, que eu falei pra vocês no começo. Então, é nesse sentido, a pessoa, ela sente que você saiu tanto de si e foi de encontro às necessidades dela, que ali ela se sente extremamente amada. Então, ela se sente segura em relação aos sentimentos que você está despendendo dela, porque ela vê o serviço que você tem, né? Que você tem feito pra ela. Então, aqui vão as dicas para você que está se relacionando com uma pessoa que tem como linguagem do amor atos de serviço, né? Você vai fazer uma lista de mais ou menos 3, 4, poucos itens, tá? 4 itens que, se você fizesse, ia deixar ele muito feliz. Então, por exemplo, você sabe que a sua esposa detesta lavar a louça. Então, ela detesta lavar a louça, detesta. E aí você se propõe a lavar a louça, ela vai se sentir muito feliz, se você acha que essa é a primeira linguagem do amor dela, né? Ou se uma coisa que ela não gosta de jeito nenhum, sei lá, acordar já faz muito tempo que ela tá acordando de madrugada, eu tô nessa vibe, né? Já faz muito tempo que ela se acorda de madrugada pra poder cuidar do bebê. Então você, não, eu vou acordar de madrugada agora pra cuidar do bebê, né? Então, isso é uma disposição que você faz. Então, tenta anotar, faz uma listinha também de poucas dessas atividades que você acha que faria com que o outro ficasse mais feliz e você coloca ela em prática, tá? Depois me conta os resultados. E por último, a última linguagem de amor é a linguagem do toque físico. Também é autoexplicativo, né, gente? É quando a pessoa, ela sente que a necessidade de ter essa expressão física, né? Seja um carinho, seja um cafuné, né? Seja um beijo, simplesmente, às vezes, uma passada de mão, né, no ombro, um abraço, né, seja um chamego, tudo. A necessidade dessa presença física, né, de estar um próximo ao outro, né, fisicamente. Aqui, sim, se você tem como linguagem do amor o toque físico, eu recomendo que você reveja muito bem, se você se está num relacionamento virtual, como que você lida com isso, né? Porque é uma coisa que precisa ser vista, né? Geralmente, a pessoa que tem como primeira linguagem do amor o toque físico, ela sente muita insegurança em relacionamentos virtuais. Justamente pela falta dessa presença, né? De não estar ali com o outro, ela acaba se sentindo... Como não existe essa forma de expressão através do físico, ela acaba se sentindo muito insegura em relação ao relacionamento, né? Então, acaba criando bastante atrito. Continuando.
O toque físico é também um poderoso veículo de comunicação para transmitir o amor conjugal, sobretudo no casal casado, né? Onde, por exemplo, as relações sexuais, elas são o ápice da expressão desse amor através da relação física, né? Então, ele tanto pode iniciar ou terminar um relacionamento à medida de como essa linguagem é trabalhada entre o casal, né? Pequenos toques ao passar pelo seu cônjuge, embora sejam frações de segundos, podem causar grande emoção nessa pessoa, né? Então, se você está se relacionando com uma pessoa que você acha que a linguagem de amor dela é toque físico, muito provavelmente, se você passasse a mão no cabelo dela 2 vezes por dia, ela já vai estar satisfeita, né? Não só isso, meu povo, né? Vamos se empenhar, né, gente? Mas, continuando. Afagos ao sair ou ao chegar em casa podem envolver beijos e abraços ligeiros, mas falarão muito alto para o seu esposo ou para sua esposa, né? Então, embora sejam momentos breves, eles já são suficientes para que a pessoa se sinta segura, se sinta admirada, se sinta amada, né? Caminhar de mão dada. É engraçado porque geralmente assim. Geralmente, quem tem essa como linguagem do amor primeira, o outro não tem. Acontece muito, né? E aí acha que é exagero, que é besteira, que é tipo assim, uma pessoa. Como é que o povo diz, né, Marcelo? É uma pessoa que assim, tipo. Como é que eu posso dizer, amor? Carente? Carente também. Mas é tipo assim, impregnado. Pronto, impregnado era a palavra que eu queria dizer. Encangado. Uma pessoa que só quer andar encangada. Uma pessoa, sabe aquele lugar que tem gente que tem gastura, né? Tipo assim, sai daqui, né? Não gosto muito dessa presença. Mas eu quero que vocês lembrem daquilo que eu falei lá no começo. Embora a sua primeira linguagem não seja de toque físico, mas a da pessoa que você está se relacionando seja, lembra que a linguagem é algo que é trabalhado, é algo que é exercitado. Então, à medida que você exercita essa linguagem do amor com a pessoa, né, que você se abstém, por exemplo. Ai, meu Deus, eu detesto dar de mão dada. Meu Deus. O Matias aqui dando gritos. Eu detesto dar de mão dada. Mas a minha esposa adora andar de mão dada. E aí você se abstém, né? Você faz a penitência de andar de mão dada, ela vai ficar super alegre. Você está ali se sacrificando por ela para deixá-la feliz e você está amando através desse gesto tão pequeno. Mas você está deixando que ela se sinta feliz, que ela se sinta segura em relação ao relacionamento de vocês. Então, a partir disso, com o tempo, de tanto você estar andando de mão dada com ela, estar andando de mão dada não vai ser mais algo tão penitente assim. Vai ser algo muito mais comum da relação de vocês. Deu para entender mais ou menos essa questão? Dicas, né, para lidar com uma pessoa que tem essa linguagem do amor, se você desconfia que essa é a linguagem do amor dessa pessoa, né? Então você vai colocar em prática, né? Você vai testar. Se você acha, por exemplo, menina, eu tô desconfiada, a Nara tá falando aí, eu tô achando que a linguagem de amor do meu noivo é essa, porque ele é tão grudento assim, sabe? Tão pegajoso, que eu vou começar a colocar em prática, tipo assim, aceitar melhor e ver como é que ele reage, ver se isso tá sendo bacana ou não, né? Então você vai colocando em prática e você vai colhendo esse feedback. Você vai perguntar, você acha que você gosta quando eu faço isso? Quando eu faço um carinho, um cafuné? Você gosta quando eu lhe dou mais beijos e tudo, né? Ou tipo assim, tem gente que vai achar ótimo, tem gente que vai achar, tipo, a questão do grudento, né? Tem gente que não vai gostar. E aí você vai descobrindo. Mas uma dica chave para você descobrir qual é a linguagem do amor da pessoa com que você está se relacionando. Eu vou dar primeiro essa dica e depois eu vou dizer como você pode descobrir a sua, tá? Primeiro, como descobrir a linguagem do amor da pessoa na qual eu estou me relacionando? Geralmente, na grandiosíssima maioria das vezes, a forma como ela mais expressa é a forma como ela mais gostaria de também sentir. Por exemplo, se ela é uma pessoa que cobra muito que você tenha mais tempo para ela, provavelmente a linguagem de amor dela é qualidade de tempo, né? O tempo de qualidade. Se ela é uma pessoa que cobra mais de elogios, de palavras de amor, de carinho, de que você esteja lá o tempo todo dizendo pra ela como é que ela que ela é muito talentosa, ou que ela sente falta das suas palavras de encorajamento quando ela vai tomar alguma decisão em relação ao trabalho, ou algo da família, ou alguma mudança que ela deseja fazer, né? Ela precisa da sua palavra, então provavelmente essa é a linguagem do amor dela, né? Ou se ela sente falta de toque físico, ela reclama que você não gosta de estar pegando nela, não gosta de estar segurando na mão dela, nem nada do tipo. Então, provavelmente essa é a linguagem do amor dela, tá? Geralmente, naquilo que a pessoa mais chama a sua atenção, né? É aquilo que é a primeira linguagem do amor dela, né? Então, à medida que você está atento a isso, muito provavelmente isso vai ser a linguagem do amor dela. Deu pra entender?
essa é uma dica bem simples, tá? Existem outras formas, mas infelizmente eu não vou conseguir transmitir nessa live porque eu já estourei meu tempo. Mas e como afinal descobrir a sua linguagem do amor, né? Beleza, já entendi mais ou menos como é que eu posso descobrir a do meu esposo, da minha esposa, mas como é que eu descubro a minha? Como é que eu sei qual é a minha linguagem de amor? Muito fácil, né? É só seguir a regra ao contrário. Qual é aquilo que você mais reclama do seu cônjuge, né? E aí eu vou, ou daquilo que você mais sente falta nele, né? Daquilo que você sente que pode de fato agregar no relacionamento de vocês. Eu vou dar um exemplo pra vocês de mim, tá? Da minha história. Eu já imaginava, porque eu já estudei sobre esse assunto, já li isso há algum tempo. Eu já imaginava, já conseguia perceber em mim que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. A minha primeira linguagem era essa, tempo de qualidade. Justamente por olhar no meu relacionamento aquilo que mais me fazia falta e aquilo que eu mais gostava, né? De que o Alisson pudesse fazer. E o que eu mais gostava era justamente a presença dele comigo fazendo nada. A gente podia não estar fazendo nada, mas estar junto, estar conversando, sentindo que ele tinha atenção pra mim, isso era, nossa, não tem valor, né? Então pra mim, isso eu sabia, eu já imaginava que era isso. Mas depois que o Matias nasceu, foi muito engraçado, porque depois que o Matias nasceu, eu descobri também que a minha segunda linguagem do amor seria o toque físico, que pra mim é muito importante. E é uma coisa que eu sempre falava, né? Eu sempre dizia que eu achava que eu ia ser uma pessoa que eu nunca conseguiria me relacionar virtualmente com alguém. Porque eu ia sentir muita falta da presença física da pessoa, né? De sentir ela próxima a mim, de estar olhando no olho dela, né? De estar segurando na mão dela, de poder estar ouvindo o tom da voz dela, sabendo como é que ela está se sentindo em relação a mim ou em relação a ela mesma, né? E tudo, né? Então, é uma coisa que eu sempre... que eu descobri agora depois da vinda do Matias, né? Porque, como muito bebezinho, a gente decidiu colocar ele no nosso quarto e matou o nosso tempo de qualidade. Isso me fez muita falta, porque pela rotina, né, ele muito pequenininho e tudo mais, ele tinha que ficar ficando no nosso quarto, a gente tinha que fazer silêncio, não podia conversar. Então, embora a gente estivesse próximo, a gente não tinha mais aquele tempo de qualidade que a gente costumava ter, porque na nossa rotina, enquanto casado sem filho, a gente tinha muito tempo, as nossas noites eram geralmente na cama, conversando, vendo alguma coisa, comentando algo que a gente assistiu, algo que a gente vivenciou ao longo do dia, ou discutindo algo que a gente estudou, enfim, era uma forma que a gente tinha de expressar o nosso amor, né, ali dentro da nossa rotina. Quando o Matias chegou, isso não pode acontecer, né, e isso teve que ser dissolvido na rotina de outros momentos, ou a gente teve que buscar de outras formas, que no nosso caso foi tirando ele do nosso quarto e colocando ele no quartinho dele, né, colocando ele no quartinho dele, a gente retorna a ter esse hábito, essa rotina devolvida, porque até então, quando ela foi roubada, isso me deixou insegura, né, nesse sentido, por saber que essa é a minha linguagem, isso me fez falta, né, e aí isso me deu um estalo ainda maior de entender que de fato, né, e meio que assim, carimbar e atestar de que essa era a minha primeira linguagem do amor, né. Então, assim, eu tentei ser o mais breve possível, estourei aí um bocadinho do meu tempo, né, mas, meu povo, eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre esse tema. A live eu vou deixar salva, tá bom? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, eu não vou conseguir responder vocês agora, porque a gente vai ter que sair e eu já estourei meu tempo, né? Mas eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá nos stories, certo? Vocês podem colocar lá, que à medida em que eu puder responder vocês, eu vou estar respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós vamos ter outros momentos assim, com outras temáticas, né? Eu espero que vocês possam participar, possam elaborar, perguntar, né? Fiquem à vontade para vocês sugerirem aquilo que vocês acham que é importante, né? Eu tenho muitos desejos de estar abordando essa questão de relacionamentos, porque, de fato, eu acho que existe muitas pessoas não conversam sobre, né? Então, é bastante necessário com que esse tema possa sair, com que as pessoas possam conversar sobre, né? E muitas pessoas chegam para mim para conversar de uma forma muito, quase assim, sabe, na calada da noite. Então, eu me disponibilizo, né, para poder estar ajudando vocês com essas temáticas, tá bom? Tô na paleta, Fran. Tô bem na minha cartela de comer, menina. @Marjorie, estou aprendendo com você, viu? Pois, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima, tá bom? Eu não sei, encerra no X, é isso? Encerra no X. Tchau, gente.